Vamos falar da classificação geral, Giovanni? Até para mostrar isso em números, meu caro Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão, vamos trazer a classificação atualizada da Série B, que tem o Peixe na liderança com 32 pontos, seguido por Vila Nova e América Mineiro com 28, e Novo Horizontino fechando o G4 com 27. Na quinta colocação, o Mirassol aparece com 26, mesma pontuação do Operário, sexto colocado, Sport 25, Goiás 24, Avaí também 24 e Ponte Preta subiu para a décima colocação com 23. Na segunda página, Paysandu 23, CRB 22, Ceará também 22, Coritiba 20, Amazonas também 20 e Chapecoense com 19. No Z4, Botafogo de Ribeirão Preto 18, Brusque 15, Ituano 12 e o Guarani permanece com 7 pontos, Marcão. Tá certo, tá aí o Santos, portanto, abrindo 4 pontos do vice-líder, do terceiro colocado, abriu 5 do quarto colocado Novo Horizontino e abriu 6 do quinto colocado, que é o Mirassol. Que rodada, hein, Giovanni Afonso? Que rodada, hein? Nem se a gente combinasse o jogo, talvez conseguiria chegar numa rodada tão boa. Impressionante, que rodada espetacular para o Santos até aqui, hein? Sem dúvida, Marcão, não tinha como ser melhor, né? Acho que talvez com a Chapecoense vencendo o Sport, o Ituano vencendo o América Mineiro, mas aí seria querer demais, né, Marcão? Então, na medida do possível, resultados foram ótimos ali no confronto entre os adversários diretos. O empate sempre é o melhor resultado. O que foi que aconteceu? O Sport perdeu ponto, o América Mineiro perdeu ponto, ninguém venceu ali na parte de cima, Marcão. Então, muito importante. O Santos abre uma gordurinha significante ali, né, Marcão, tanto para o segundo colocado como também para o quinto, Marcão, que acho que esse é o mais importante, né, a gente sempre olhar o quinto colocado, e hoje estamos ali 6 pontos à frente do Mirassol, que são 2 rodadas, né, Marcão? Então o Santos precisaria perder 2 jogos, o Mirassol vencer 2 jogos, para aí sim empatar em pontuação. Então tá tudo muito bom, Marcão. Acho que essa vitória contra o Curitiba talvez foi a mais crucial dentro dessa Série B, tanto para trazer aquela autoestima do torcedor santista, que viu um bom desempenho, mas também em termos de campeonato, abriu uma diferença muito boa dos outros clubes, Marcão. Perfeito. É exatamente isso. O Santos vai conseguindo ter um fôlego importante no final do primeiro turno, o que é muito legal e dá um pouco de tranquilidade para a diretoria, para a comissão técnica, jogadores e, claramente, torcedor. O Denis Martins colocou aqui antecipar a classificação para testar a base, Marcão. Vimos isso no Paulista, o cara ele não fez isso. Tomara que realmente a gente veja isso se o Santos garantir a classificação com antecedência. Paulo Eduardo, Marcão, e ainda tem torcedor que não quer o título da Série B. Por que tanto orgulho se estamos numa reconstrução? No seu primeiro emprego ou primeiro salário pode ser pouco, mas é comemorado como 1 milhão. Ô Paulo, eu concordo plenamente contigo, né? Eu sempre defendi aqui que o Santos precisa ser campeão da Série B. Aliás, campeão de tudo aquilo que disputa, né? O Santos tem que brigar para ser campeão de tudo. Eu sempre cito o torneio início, né? Que era disputado ali no início da temporada, nos anos 90. Eu, como garoto, torcia para o Santos ser campeão do torneio início. Sempre torci para o Santos ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse é o espírito de um torcedor santista. Para mim não interessa se é Série B ou Série A. O Santos está jogando, eu quero ver o Santos vencer e, consequentemente, ser campeão. É isso que pensa torcedores com uma cabeça de um clube campeão. Um torcedor que sabe o tamanho do Santos. Então, sim, no meu ponto de vista, o Santos tem que ser campeão da Série B, com 5, 6, 7 rodadas de antecedência. Clubes grandes passaram por outras divisões e venceram, como Palmeiras, Corinthians. E o Santos não tem que ter essa não, de quarto lugar tá bom. Isso pra mim não existe, nem na Série B e nem em competição nenhuma. João Paulo Melo, agora é só o Santos não ficar mais vacilando, mesmo porque já esgotou a paciência dos santistas. Eurípides, Marcão, se o Santos for campeão, tem que colocar a taça no vestiário, bem lá em cima, escrever nela embaixo. Eu acho que tem que ser campeão e ponto, sabe? Tudo isso aí fica muito mais naquela questão ali de querer mostrar ali. Olha, o orgulho, ele
ele não faz muito sentido, né? A gente precisa sempre lembrar da Série B para nunca mais repetir ela e não esquecer. Então, quando a gente passa por um momento de dificuldade, não é esquecendo e colocando embaixo do tapete, é se lembrando disso, né? Quando alguém te magoa, você não esquece isso. Você não precisa ter rancor, mas se lembre de algo que te magoou, de uma palavra, de uma atitude. Se lembre, deixe isso contigo. E, acima de tudo, trabalhe para superar algo que algum dia te machucou, te magoou, e utilize isso como trampolim, meu amigo. Então a Série B para o Santos tem que ser um trampolim para que a gente nunca mais volte à Série B. Não precisa esconder, deixa lá no memorial. Não deixa no mesmo lugar dos demais, mas deixa lá. É preciso saber que nós passamos pela Série B. E é preciso saber também que nós nos reerguemos depois de jogar uma Série B. Então tá tudo certo, faz parte de jogar a Série B. Não queríamos, mas estamos na Série B. Eupídio Alves, Luiz Carlos ligado no Varanda Futebol Debate, Denis Martins, grande abraço para toda a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Meu caro Giovanni Afonso, e o mercado da bola, hein? 14 dias depois da abertura da janela, até agora, absolutamente nada, absolutamente ninguém. Quem que o Santos está tentando contratar, Giovanni? É do mercado brasileiro, tá jogando fora do país, tá comendo bacalhau. O que está fazendo aquele jogador que o Santos está pensando em contratar, Giovanni Afonso? Comendo bacalhau é boa, né, Marcão? Mas aí você já matou todo o mistério, né, Marcão? O Santos tem o interesse na contratação do atacante Wendel Silva, jogador que foi revelado nas categorias de base do Flamengo e desde 2020 atua nas divisões inferiores do campeonato português, Marcão. Wendel Silva é um atacante de 23 anos, até já trazendo um pouquinho do currículo, dos números desse jogador, Marcão. Ele tem 23 anos, 1,80 m e atua como atacante camisa 9, Marcão. Na carreira são 117 jogos, 35 gols e 14 assistências. Ele, como eu já antecipei, foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Depois, em 2020, foi para o Leixões da 2ª Divisão Portuguesa. Em 2021, foi para o Corvilhã. E desde 2022, atua no Porto B, Marcão. Na última temporada, 23-24, foram 30 jogos, 26 como titular, 18 gols e 6 assistências, Marcão. O contrato desse jogador, que vai até junho de 2026, o Santos não pretende comprá-lo, a ideia é trazê-lo por empréstimo de uma temporada, Marcão. Como a gente já vem antecipando ao longo dos últimos dias, o Santos não pretende fazer loucuras no mercado. E como é um atleta que tem contrato longo, ainda tem mais 2 anos de contrato para cumprir, o Santos tentaria o empréstimo por uma temporada com passe de compra fixado para esse jogador de 23 anos, Marcão. Giovanni Afonso, eu sempre sou muito transparente, você também tem essa mesma qualidade, Giovanni Afonso, de não esconder aquilo que de fato é a verdade ao torcedor. Eu não conheço o Wendel Silva, eu não conheço. Não sei se você conhece, se você já viu ele jogar. Ele está no futebol português há muito tempo. Jogou lá a 2ª divisão, jogou a 3ª divisão, agora está no Porto B, né, que também joga a 2ª divisão do futebol português. Os números dele, Giovanni Afonso, são até números em termos de gols, até interessante para a idade dele. Mas lembrando, né, que o futebol português da 1ª divisão já é um futebol com uma qualidade bem duvidosa, né? Ali da 2ª divisão do futebol europeu. E a 2ª divisão do português deve ser ainda mais frágil, deve ser ainda mais ruim, né? O Wendel Silva, você conhece esse jogador, Giovanni Afonso? A informação é que Paulo Brax teria indicado para o Santos Futebol Clube. Marcão, tô com você, não conheço o Wendel Silva, Marcão. É um jogador que
pouco atuou no profissional do Flamengo, Marcão. Foram apenas 5 partidas dele pelo Flamengo e todas na Taça Guanabara, naqueles períodos em que o Flamengo utiliza jogadores do Sub-20, quando tem outras competições ou pretende estender um pouquinho a pré-temporada. Então foram apenas 5 jogos no profissional do Flamengo. Eu dei uma pesquisada rápida, Marcão. O grande momento da carreira do Wendel Silva foi o gol decisivo na final da Copinha de 2018, final entre São Paulo e Flamengo, 1-0 para o Flamengo. O Wendel Silva marcou o gol no Pacaembu, Marcão. Mas de resto, acho que é só, né? Ele foi em 2020 para a segunda divisão portuguesa, um mercado que é quase impossível alguém assistir, Marcão. Se a primeira divisão já é um futebol complicado, a segunda divisão de Portugal é mais ainda complicado, né, Marcão? Então é um jogador que eu desconheço. Vou pegar hoje à tarde para conhecer ali se é um jogador mais truculento, se é um jogador mais versátil, se ele pode atuar em outras posições. Analisando os números, Marcão, me parece ser um centroavante de estatura razoável, né, 1,80 m. Os seus números na carreira não impressionam, foram 117 jogos e 35 gols, né? Não foram números espetaculares, mas na última temporada ele foi bem. 30 jogos, 18 gols, 6 assistências, quase uma participação por partida na segunda divisão do Campeonato Português. Então vamos aguardar, né, Marcão? Mas o que já dá pra gente tirar como conclusão é que é uma contratação estilo Billy Arce, um jogador ali que surgiu muito bem nas categorias de base, que não conseguiu encontrar ali o seu caminho no futebol europeu e chegaria ao Santos com status de aposta. Eu acho que tem algumas diferenças aí sobre o Billy Arce. O Billy Arce já é um jogador pronto, né? Já é um jogador formado. O Wendel Silva me parece um jogador ainda em formação, né? Porque é um jogador que está no Porto B, ou seja, é um jogador ali que não tem... O Billy Arce não, o Billy Arce já passou. Se nós olharmos aqui o currículo do Billy Arce, Giovanni, até também por ele ter uma idade mais avançada, ele já tem 26, né? O Wendel Silva tem 23, ele já jogou no Del Valle, já jogou no Brighton, já passou pelo futebol espanhol, jogou no Emelec, no Barcelona, que é um clube tradicional do futebol equatoriano, LDU, Peñarol, tradicionalíssimo do futebol uruguaio, por último no Once Caldas. Então, o Billy Arce, ele é um jogador formado, ele é um jogador pronto, nós já sabemos o que esperar do Billy Arce. O Wendel Silva é um jogador em formação, né? Um jogador que ainda não jogou sequer uma primeira divisão do futebol português, né? Saiu muito novo do futebol brasileiro. Você disse aí que aquilo que ele fez de melhor no futebol brasileiro foi um gol numa final de Copa São Paulo de futebol júnior, que é legal, tal, mas é uma Copa São Paulo de futebol júnior, né? Tem tantos jogadores que fizeram gols de títulos da Copinha que hoje trabalham como Uber, nem trabalham mais como futebol, enfim. A Copa São Paulo é Copa São Paulo. Então, é uma verdadeira aposta. Agora, por um caso como esse, eu sempre tenho a dúvida, Giovanni Afonso, se é um jogador trabalhado pelo scout, se é um perfil traçado, se tem embasamento ou se é coisa de empresário. Eu sempre me preocupo com isso. Se for algo de scout, legal demais, bacana. Enxergamos um potencial, vimos um perfil de jogador e vamos trazer. 23 anos, vale demais a aposta. É um jogador que está em formação, que está ali, que precisa sair do anonimato para algo de fato que vai se tornar a carreira dele, ou realmente não vai acontecer nada com ele. Aí vale a aposta. Agora, se for mais um jogador de empresário, Giovanni, aí é uma pena e aí mostra que o Santos não está evoluindo. Então, essa dúvida que eu sempre tenho, e a informação é que é uma indicação do Paulo Brax. Só espero que tenha sido algo que chegou para o Brax através do scout, Giovanni. Sim, Marcão. Vale destacar que o Paulo Brax foi um profissional que já atuou nessa área de scout, né, Marcão? A gente trouxe, quando ele estava sendo contratado, o currículo do Paulo Brax, ele já chegou a atuar nessa parte de scout, de captação de atletas ali, né, Marcão? Então, a gente espera também que, de verdade, isso seja já o dedo do Paulo Brax dentro dos departamentos do Santos, que seja um jogador ali procurado pelo Thiago Gasparino, pelo outro rapaz que também foi contratado, ou pelo menos seja um jogador que o Brax já vinha sondando, já vinha pesquisando, e na necessidade de um centroavante, ele deu essa ideia da contratação do Wendel Silva, né, Marcão? Mas o que a gente não pode é ser ali indicações de empresário, isso daí é totalmente
totalmente absurdo, né, Marcão? Às vezes, essas indicações podem ser boas, mas na maioria, Marcão, para o jogador estar precisando que o empresário indique ele para os clubes, normalmente coisa boa não é por aí, né, Marcão? Mas vamos agradar. Eu gosto de analisar também essas contratações, Marcão, pelo modelo do negócio. Eu acho que o modelo do negócio trazido pelo Wagner Frederico inicialmente é muito interessante. Você contrata o jogador por empréstimo de uma temporada, vê se ele vai dar certo ou não, e aí caso ali no final do contrato você queira comprá-lo, você vai lá, adquire no valor já pré-fixado, e caso ele não funcione, devolve ele para o Porto B e vida que segue, né, Marcão? Então eu vejo também como status de aposta, concordo com você, é um perfil diferente, um atacante mais jovem do que é Julio Furt e também o William Bigode. Vamos aguardar, vamos ver se vai dar sequência a essas negociações e se ele vai vir para o nosso peixe. Vamos aguardar. Eu particularmente vou fazer a mesma lição de casa do Giovani, vou procurar, mas a gente tá meio preocupado com essa questão de vídeos, né? Porque tantos vídeos que já nos enganaram aí, vídeo é edição, vídeo você pega ali um momento ou outro, faz aquele compilado, então é meio complicado, é sempre melhor ver o jogador atuar. Eu volto a dizer, o perfil, contratar um jovem, uma promessa, me agrada, mas eu gostaria que esse tipo de contratação fosse fruto de um trabalho de scout. Se foi, ok, terá o meu apoio. Se foi algo de empresário, para agradar empresário tal, para pagar dívida com empresário, tem muita coisa assim, né? Vocês sabem disso, ninguém é bobo aqui. Empresário tá no mundo do futebol, tá dentro dos clubes, tem muita dívida com empresário e você acaba ali cedendo para empresário para ajustar uma situação aqui, outra ali. Isso me preocupa. Então, se o Wendel é fruto de trabalho, show de bola. Concordo com a contratação, existe um risco como qualquer jovem, mas vamos apostar. Agora, só espero que não seja o outro caminho. Se for o outro caminho, aí é sinal que a gestão atual continua cometendo erros graves, como cometia Andrés Rueda, o nosso João Plenário.